Você que já possui um tempo aí, que tem uma empresa do Simples Nacional ali, né, já foi MEI também, percebe que desde 2019 esse limite não é alterado, né? Então, inclusive eu já falei em alguns vídeos aqui relacionado a isso, como que isso prejudica e tal. Mas se a gente pegar pela realidade, né, o que acontece atualmente, o MEI ainda continua com aquele limite de 81 mil ali. E o Simples Nacional continua com limite de até 4,8 milhões no ano. Tá? Vamos entender um pouco sobre isso e por que muitas vezes não dá para ficar chorando muito relacionado a brigar pelo limite do Simples Nacional com o contador. O que a gente precisa poder fazer, até porque tem uma legislação vigente, é justamente adequar a empresa para que ela não tenha multa e juros ali no caso de um desenquadramento. Ou seja, a gente precisa poder entender como que funciona a legislação atual e tirar dela o melhor proveito. O que eu quero pontuar no vídeo de hoje aqui é justamente sobre como a gente consegue manter esse controle aí, mesmo sendo num cenário difícil, igual é o do limite atual do MEI e do Simples Nacional. Acompanhe com a gente até o final, só para você ter uma ideia de como que vai fazer. Eu utilizo essa estratégia com vários clientes aqui no escritório e tem dado certo, tá? Até relacionado à questão de posicionamento do seu produto ali e do seu serviço. Acompanhe com a... Para você que não me conhece ou é novo aqui no canal, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente poder criar, né, os conteúdos aqui, tanto no YouTube quanto no TikTok e no Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, nós também temos esse tratamento com os clientes, entendeu? Temos nossos clientes de carteira aqui, onde a gente faz esse paralelo, essa construção de uma segurança financeira, entendendo diretamente o cenário em que as empresas atuam. Este questionamento, né, sobre a questão da alteração, né, da correção, eu sempre gosto de falar, em vez de alteração, correção no limite de faturamento, até porque você vai precisando fazer umas atualizações, e quando, que nem a gente pega na realidade nossa atual, desde 2019 não tem uma alteração no limite, você pega a inflação desde 2019, nós passamos por uma pandemia, entendeu? Hoje já é 2026, até hoje não teve alteração no limite do faturamento, entendeu? Para quem trabalha nesse tipo de situação, acaba sendo muito prejudicado. E eu sei que vai ter várias pessoas falando assim, Eduardo, mas o MEI ele está sendo levado em consideração, que está acontecendo muita sonegação, né, fraude e tal em cima do MEI, pessoas estão utilizando, sei lá, para uma empresa 10, 20 MEIs ali dentro e tal. Eu concordo com isso, eu acho que isso também é um ponto que a gente precisa analisar e precisa corrigir, né, fiscalizando e tal. Mas por outro lado, tem aquele microempreendedor individual ali que leva a sério, entendeu? E ele acaba sendo prejudicado nesse bolo aí, vocês concordam? Ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo para todas as pessoas que entram em contato com a gente, sabe? Por mais, né, que a gente discorde bastante, a gente precise urgentemente dessa alteração do limite do MEI ali, do Simples Nacional também, a gente precisa lidar com a realidade. Até porque, como o limite ainda é 80 mil, né, a vigência dele ali, se você passa daquilo, você vai ser cobrado ali, entendeu? Independente se você gosta, se você não gosta. Então por isso que a gente parte do pressuposto ali de ter que fazer uma organização, ter que fazer um controle maior. E eu falo no sentido até de você poder controlar o tipo de produto e serviço que você está vendendo ali, entender mais sobre margem. Entendeu? Não é esperar que o limite do faturamento seja, sabe, da forma que a gente quer, seja 110, 120, 105, até 140 mil ali que eles estão, né, estipulando nesses degraus aí que tem pela frente, mas a gente precisa ter esse controle, entendeu? Então, cara, por mais que é difícil, vamos planilhar certinho, sabe? Eu sempre falo isso, a maioria das pessoas não levam em consideração. Aliás, tem umas que levam sim, inclusive me agradecem, mas eu falo para você, para a gente ter um máximo de organização nisso, porque aí vai fazer com que você não seja prejudicado, entendeu? Que por mais que nem eu falei de novo, sendo extremamente repetitivo, você gostando ou não, o limite continua sendo 81 mil. E a gente precisa saber lidar com esse 81 mil, entendeu? Então, galera, anota uma coisa aqui, ó, pega um caderninho se você quiser, ou até no celular mesmo, mas que depois você consiga olhar para ele, entendeu? E entender aquilo ali. Ou ir olhando todo dia, sabe? Até para poder ir pegando aos poucos ali. Mas se o limite do faturamento é 81 mil, você precisa controlar ele, sabe? Precisa controlar ele. Vamos entender sobre margem, sabe? Vamos entender sobre o custo do produto, vamos entender sobre a sua prestação de serviço também, entendeu? Pessoas que eu tô falando aqui, prestando serviço como se fosse um CLT,
Eu não vou nem entrar nesse mérito não, porque a gente poderia passar para um outro vídeo, entendeu? Aqui eu estou falando do controle que o MEI precisa fazer, né? A pessoa que trabalha ali como autônomo, ou tem um negocinho dele começando ali e tal, e ele precisa desse controle. Comece a ter o exercício de poder anotar, entendeu? Hoje a gente tem, né, a facilidade com internet e tal, só que, gente, a gente precisa registrar os fatos da empresa, sabe? A gente precisa ter aquele hábito de poder entender que coisas relacionadas à empresa você tem que pegar notinha fiscal, entendeu? Você tem que fazer um mínimo de controle de entrada e de saída. Ah, Eduardo, mas só sou prestador de serviço e tal. Beleza, cara. Você precisa ter o controle ali. Faz ele diariamente, entendeu? Se você tem um recebimento só no ano, você vai fazer somente sobre aqueles recebimentos ali, até para você fazer a declaração anual que você tem que entregar todo ano. Tá? Então você vai juntar esse bolo inteiro para também fazer para o imposto de renda pessoa física. Você consegue perceber que todo esse planejamento ele vai fazer com que você honre essas obrigações que você tem que cumprir? Se a gente precisa ter, né, essas obrigações em dia aí relacionadas à declaração do MEI, ou à declaração de pessoa física e tal, e ter esse controle por causa da excedência ali, se você exceder, você vai ter que pagar multa, que muitas vezes vai prejudicar seu caixa. A maioria das empresas ali, MEI, que estoura, né, o limite do Simples Nacional, e quando você vai apurar tudo, a pessoa simplesmente não tem dinheiro para poder fazer aquilo, entendeu? Então ela já vai começar no degrau de cima devendo, sabe, uma parcela gigantesca, entendeu? Então tome esse cuidado, sabe, tome esse mínimo cuidado. Registre, eu não estou pedindo para vocês aqui criarem, né, uma planilha de não sei quantos reais, entendeu? Comprar do outro coach ali e tal. Faz você um controle, de uma forma que esse controle seja claro para você saber o quanto que entra e o que sai na sua empresa. É isso. Eu sempre gosto de falar para cliente meu, né, usar algumas analogias e tal. Eu gosto de falar que a questão do limite do MEI ali é tipo, você tá numa ponte, entendeu? Só que essa ponte ela não passa um carro, ela só passa uma moto. Entendeu? E se essa moto tiver o pneu um pouco mais largo assim, ele já meio que derrapa ali para poder cair. E embaixo dessa ponte é cheio de jacaré, entendeu? Cheio de jacaré ali. Esse jacaré é a Receita Federal, se tratando do MEI, entendeu? Então, cara, passou, entendeu? Entendendo o limite ali, cara, isso aí não vai assustar ninguém. Passa certinho. Ah, se você tiver com receio de, Eduardo, eu acho que meu faturamento vai aumentar e tudo, com esse controle, eu te garanto, sabe, eu te garanto, se você tiver esse controle de mensalmente aí, semanalmente, que seja dependendo do fluxo financeiro, poder fazer o registro ali da sua empresa, você não vai ter esse problema, entendeu? Você vai reconhecer antes e poder fazer o desenquadramento sem tomar juros e multa, sabe? Aqui no escritório a gente utiliza essa analogia e a galera gosta bastante. Se você quer entender um pouco sobre esse controle, sabe, de como pode te ajudar, até para você poder entender a médio e longo prazo ali, como que seu negócio pode estar, sabe, para onde você quer ir. Se você quiser ter esse tipo de controle, entre em contato com a gente, tá? Eu deixei tanto meus links das redes sociais aqui, quanto você pode deixar nos comentários também, entrar em contato com a gente, que eu tenho certeza que quando você começar com esse acompanhamento, vai te dar uma clareza tão grande, até do que se trata um negócio, para que aquele negócio serve, e o quanto aquele negócio tem que me dar de retorno, né? Alinhar suas expectativas aí. De toda forma, agradeço você que chegou até o final e até a próxima.